Senhoras e senhores discentes, boa tarde. Solicito ocupar os seus lugares e silenciar seus aparelhos eletrônicos. Presente no auditório, o senhor vice-almirante Marcelo Menezes Cardoso, comandante da Escola Superior de Guerra, e demais oficiais generais e convidados. Assento aqui. Com licença. Boa tarde. Boa tarde, senhoras. Dando início aos trabalhos, a palestra de hoje será sobre o tema O Brasil e a Nova Ordem Mundial e será proferida pelo professor doutor, capitão de mar e guerra Guilherme Sandoval Góes, que possui o seguinte currículo resumido. O doutor Guilherme Sandoval Góes é pós-doutor em Geopolítica, Cultura e Direito pela Universidade da Força Aérea, UNIFA, doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, aprovado com grau 10. Distinção e louvor, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, ESEMI. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa, PPG-CID, da Escola Superior de Guerra, ESG. Professor de Direito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, e da Universidade Cândido Mendes, UCAM. Diplomado pelo Naval War College, conferencista de William Perry Center dos Estados Unidos, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeronáuticas da Universidade da Força Aérea, UNIFA. Membro do Corpo Examinador da Fundação Getúlio Vargas, FGV, para concursos públicos. Líder do Grupo de Pesquisa de Geopolítica do Brasil da Escola Superior de Guerra e cadastro no CNPq. Membro do Grupo de Análises Estratégicas em Defesa, Segurança, Inteligência, Relações Internacionais e do Instituto de Relações Internacionais, IRI, da Universidade de São Paulo, USP. E membro do Corpo de Colaboradores do Centro de Estudo de Políticas Estratégicas da Escola Naval, EGN. É autor e coautor de vários livros, dentre eles A Eficácia dos Direitos Humanos no Século XXI e Direito Constitucional e a Geopolítica da Energia do Século XXI. Senhor palestrante, a audiência é composta por cerca de 600 discentes que, em modo presencial e à distância, aguardam com expectativa a sua palestra e, a partir do presente momento, estão à sua disposição. Boa tarde, senhoras e senhores. Uma honra muito grande estar aqui, diante de tão seleta plateia, para abordar um tema tão importante para o nosso país, que é a ordem geopolítica mundial e o posicionamento do nosso país. Então, eu gostaria de começar com os objetivos. Vamos analisar 4 cenários geopolíticos da era chamada Era Pós-Moderna, que é exatamente essa era que vai surgir após o conflito da Ucrânia, após o conflito de Israel e Hamas. 4 cenários possíveis que nós vamos examinar de uma forma muito científica para tentar identificar qual seria o melhor posicionamento do Brasil dentro desse cenário. De uma forma simples, mas importante, procurando abarcar todas as questões geopolíticas, todas as questões estratégicas e também do direito internacional que estão relativos a esses cenários. E, em seguida, vamos examinar os desafios e as perspectivas de uma grande estratégia brasileira. Como é que o nosso país deve se posicionar nesses cenários geopolíticos? Então, eu queria começar com essa imagem, aqui as referências, para quem se interessar. E eu queria começar, rapidamente, trazendo o que é muito importante para o nosso país. Eu queria começar exatamente com 2 grandes vertentes da teoria das relações internacionais. Uma teoria, uma vertente, que é a chamada teoria realista.
Pela teoria realista das relações internacionais, o sistema internacional ele é caótico, ele é hobbesiano, ele é maquiavélico hobbesiano. Ou seja, o sistema internacional é o jogo de poder. O centro do sistema, o Estado soberano, o jogo de soma zero. Então, as relações internacionais serão regidas pelo poder, né? Na perspectiva, inclusive, hobbesiana mesmo, né? Aquela ideia do caos, do mais forte pegando o mais fraco. Então, essa perspectiva realista das relações internacionais. Por outro lado, nós temos a perspectiva que a gente chama de perspectiva idealista, kantiano-soniana, que ela se projeta mais na ideia da cooperação dos Estados. E observe, no centro do sistema internacional, pela visão idealista, nós temos os organismos internacionais e a dignidade da pessoa humana, do ser humano. Os direitos humanos, proteção ao meio ambiente. Então, essas duas grandes vertentes são os dois extremos das teorias das relações internacionais. Isso é muito importante para o estrategista brasileiro e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para todos. O que acham, né? O nosso sistema atual, ele tem um viés maquiavélico, hobbesiano, ou seja, ele é um sistema de poder, de interesse egoístico, ou ele é um sistema idealista, kantiano-soniano, paz perpétua, cooperação internacional, né? O que acham? É uma questão importante, né? E já pela resposta a gente já vê que vocês estão... É exatamente isso. Isso é muito importante para o nosso país. O discurso sempre será kantiano-soniano. A gente precisa compreender isso na geopolítica. O discurso sempre será kantiano-soniano. Proteção dos direitos humanos, proteção do meio ambiente, mas por trás uma perspectiva maquiavélico-hobbesiana, o interesse, o óleo. Isso é fundamental para a grande estratégia de um país. Ele tem que entender isso. Ele tem que entender que o discurso sempre virá kantiano-soniano. Né? Prosperidade internacional, cooperação internacional. E a gente sabe que muitas vezes por trás tem um interesse egoístico ali, né? É o óleo, é algum produto, é algum... Então isso é fundamental para a gente entender a geopolítica, né? Então, com essa observação feita, eu queria começar com o sistema. Nós vamos ter que navegar, é impressionante isso. Para a gente entender o cenário geopolítico do tempo presente, nós vamos ter que regressar à Westfália, 1648. Nós temos que ir lá para a Westfália, né? Observe. Por quê? Porque é o início do sistema internacional eurocêntrico. É o início da geopolítica de predomínio das potências eurocêntricas. Então, esse paradigma geopolítico, ele vai de Westfália, 1648, até a Segunda Guerra Mundial. Observe. Até 1945. Esse é o paradigma geopolítico e a ordem geopolítica internacional do mundo eurocêntrico. Que, insisto, temos que voltar a Westfália, inclusive para entender a guerra da Ucrânia, impressionante, inclusive entender o conflito Hamas-Israel. Por que temos que voltar a Westfália? Porque em Westfália, observe, é o símbolo do fim do feudalismo, o fim da concepção dual de poder. Observem, não existe a França antes de 1648, não existe o Reino Unido, não existe o Estado Nacional. O que existe é o Sacrosanto Império Romano Germânico. É o Papa disputando o poder político com o rei. São as guerras religiosas, cruzadas, feudalismo. O Estado Nacional, ele só vai surgir em Westfália. E junto, em Westfália nada mais é do que o fim das guerras religiosas. Os reis católicos, eles disputavam o poder político com os príncipes germânicos protestantes. A guerra religiosa. Mas por que nós temos que ir a Westfália para entender? Exatamente para entender o conceito de Estado Nacional, soberano. É em Westfália que a gente vai ter, pela primeira vez na história da humanidade, o conceito de Estado. O que é o Estado? É um território definido, é uma nacionalidade, ou seja, é um povo, e uma única fonte de poder.
Observem, no feudalismo, nós não temos uma única fonte de poder. Por quê? Porque o Papa disputava o poder geopolítico com o rei. Sacrosanto Império Romano Germânico. Então, a gente observa que aqui está nascendo o Estado Nacional e está nascendo também o direito internacional público. E aqui está nascendo também a ordem eurocêntrica, que ela vai se caracterizar, me permitam aqui rapidamente destacar, com alguns elementos importantíssimos para a geopolítica, para o direito internacional, para a ciência política. Westfália nada mais é do que o equilíbrio europeu, né? Você tinha guerra religiosa, guerra dos 30 anos, Westfália simbolizou o equilíbrio. Então, a Europa nasce sob o equilíbrio de Westfália. E quais são as características de todo esse período eurocêntrico? É impressionante o período eurocêntrico, em termos geopolíticos, em termos de direito internacional, ciência política. O mundo eurocêntrico, ele vai se caracterizar primeiro, o Estado Nacional tem o direito de fazer a guerra. Isso é muito importante para a gente entender o contexto atual. O Estado Nacional tinha o direito de fazer a guerra. Qual era a preocupação do embaixador japonês no ataque a Pearl Harbor? A preocupação dele era estar entregando a declaração de guerra na hora que estivesse caindo a primeira bomba. Com isso, ele estava dentro do direito internacional. Porque o chamado jus ad bellum, né? O direito internacional permitia ao Estado fazer a guerra, usar a força. Ele tinha legitimidade para isso. Muito bem. Outra característica do mundo eurocêntrico é a ideia do leis Benhal. Leis Benhal, Ratzel, Gelli, os grandes geopolíticos, eles entendiam a geopolítica, o Estado, como um organismo vivo. Cresce, né? Se fortalece e, se for fraco, vai fenecer. Então, nesse sentido, o espaço vital era a conquista de territórios. O Estado buscava a conquista de território. Isso é o mundo eurocêntrico. E a outra característica importante do mundo eurocêntrico, observem, o padrão ouro. Por que eu estou destacando o padrão ouro? Para a gente entender que, quando acabar esse mundo eurocêntrico, vai mudar completamente o paradigma da ordem mundial. Totalmente. E, finalmente, de uma forma bem importante, Philip Bopp traz isso com muita clareza. O Philip Bopp tem uma obra, Calcanhar de Aquiles, que são quase 1000 páginas. São quase 1000 páginas. E ele fala quase as 1000 páginas da relação entre a Constituição, a grande estratégia e o direito internacional. E ele analisa todos esses grandes movimentos da história da humanidade. Então, quando a gente vai para o mundo eurocêntrico, o que a gente percebe? O mundo eurocêntrico ele nasceu sobre o equilíbrio. Ele nasceu sobre o equilíbrio. Westfália foi o primeiro equilíbrio eurocêntrico. A ordem geopolítica eurocêntrica, ela tinha que ter o equilíbrio. Você não podia ter uma potência eurasiana que conquistasse a Europa. Porque se tivesse uma potência eurocêntrica conquistando a Europa, ela dominava o mundo. Então, a Europa, o sistema europeu sempre foi calcado na balança de poder, equilíbrio de poder. O que nós vamos perceber ao longo da história? E vamos falar aqui dos grandes momentos da história da humanidade. A primeira tentativa de quebra desse equilíbrio europeu vai ser a famosa Guerra Napoleônica. Napoleão, uma França de Napoleão. O que Napoleão quer? Quer hegemonia na Europa. Então, cria a primeira grande guerra, as guerras napoleônicas. Derrota de Napoleão, vem um novo equilíbrio europeu. O novo equilíbrio europeu se dá em Congresso de Viena de 1815. Observe, nós estamos simplesmente falando dos momentos mais importantes do direito internacional, da ciência política. O estudante de direito ele não tem essa visão geopolítica, ele só tem a visão do direito. Então, o que é o Congresso de Viena? O Congresso de Viena é exatamente o equilíbrio europeu voltando, depois de um desequilíbrio das guerras napoleônicas. Observe que é impressionante como o mundo eurocêntrico ele vai se dando nesses momentos. Na sequência, a gente sabe muito bem o que acontece na Europa. Reunificação da Alemanha, Bismarck, se desconecta do Kaiser Guilherme II. Kaiser Guilherme II gera a Primeira Guerra Mundial. Nova tentativa de domínio europeu. Nova quebra do equilíbrio. Dessa vez com a Primeira Guerra Mundial.
Resultado, derrota da potência com pretensões hegemônicas. Novo equilíbrio, Tratado de Versalhes, né? Novo equilíbrio europeu, agora com o Tratado de Versalhes, Liga das Nações. Na sequência, o que vai surgir? Hitler, nova tentativa de equilíbrio. É impressionante, né? Hitler tenta o predomínio na Europa. Mais uma guerra momentosa, como que é Felipe Bobbio. Derrota da Alemanha nazista. Novo equilíbrio. Só que o novo equilíbrio agora não é mais europeu, né? O equilíbrio agora não é mais europeu. Ele vai ser aqui Versalhes, só que o equilíbrio não é mais europeu. Agora é a predominância dos Estados Unidos. Então, observem, quando a gente faz análise da geopolítica mundial, a gente tem todo esse quadro muito bem estruturado, impressionante, né? Potências europeias dominam o mundo, equilíbrio de poder. Eu não posso ter uma potência hegemônica na Eurásia dominando a Eurásia. Depois Mackinder vai falar nisso. E, fim da Segunda Guerra Mundial, vem um novo paradigma. Mas a pergunta que eu queria fazer a todos, muito importante, para entender o tempo presente. Qual era a posição dos Estados Unidos nessa ordem eurocêntrica? Qual era o posicionamento estratégico dos Estados Unidos nesse período, no período eurocêntrico? O que acham? Estados Unidos, né? Qual era a estratégia, a grande estratégia dos Estados Unidos nesse contexto? Conhecemos a famosa doutrina do presidente Trump, não é? Qual é a doutrina do presidente Trump? América em primeiro lugar, não é isso? 2017. Estados Unidos em primeiro lugar. America First. A doutrina do presidente Trump não é nova. A doutrina do presidente Trump era a doutrina dos Estados Unidos da época do mundo eurocêntrico. A estratégia dos Estados Unidos no mundo eurocêntrico era o America First. América em primeiro lugar. Eu escrevi um artigo para a Revista Marítima em 2002 e eu já fazia referência ao America First. Ou seja, isso não é... Nem imaginava Trump em 2017, mas já estava lá, o América em primeiro lugar. Por quê? O que é o América em primeiro lugar? É um posicionamento de protecionismo e isolacionismo. Né? Eu vou proteger a minha indústria, vou proteger meus núcleos estratégicos. Isso é o América em primeiro lugar. Isso é o América em primeiro lugar. E foi rigorosamente a estratégia que os Estados Unidos adotaram para fortalecer os seus núcleos industriais e a competitividade internacional. Então, veja como é importante a gente entender que lá, do presidente Trump, ele reedita um arquétipo geopolítico que é da época do mundo eurocêntrico. Quer dizer, não tem nada de novo na doutrina Trump dos Estados Unidos. Quase ninguém cita isso, né? Mas isso é um elemento fundamental na geopolítica mundial. Né? Eu começo a entender toda essa evolução da geopolítica mundial. Bom, na sequência, que está aqui, vai fortalecer, os Estados Unidos não querem controlar os eventos mundiais. Muitos dizem que o ataque a Pearl Harbor, né? Teoria da ficção, né, pessoal? A teoria da ficção é que os Estados Unidos sabiam que iam ser atacados, tiraram seus porta-aviões, mas queriam ser atacados por quê? Porque era a única forma da sociedade americana entrar na guerra. Claro que isso é ficção, né? A ficção é sempre ficção, não vamos discutir aqui. Agora, o axioma geopolítico é impressionante. Por trás de toda a ficção tem um axioma geopolítico. Se aquilo é ficção ou não se sabe. Mas foi o ataque a Pearl Harbor que fez o quê? Foi o ataque a Pearl Harbor que fez os Estados Unidos sair do America First e ir para o mundo europeu. Isso é fato. Se não tivesse tido o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos não teriam entrado na guerra. Né? Então, todos esses elementos são interessantes para a gente entender a geopolítica. Bom, aí vem a Guerra Fria, que ela vai trazer elementos importantíssimos também para nós entendermos o contexto atual. É impressionante também isso. Nós estamos na Guerra Fria, vai até 1989, queda do Muro de Berlim. E o primeiro ponto que eu queria destacar da Guerra Fria,
que vai mudar completamente o cenário geopolítico, o cenário jurídico das relações internacionais. São as conferências de Yalta e Postidão. Yalta na Crimeia, pessoal, Yalta na Crimeia. O que o sistema de Yalta e Postidão faz? A primeira coisa que eles são os vencedores da guerra, né? Se reúnem lá em Yalta e depois em Postidão, fevereiro, depois em agosto de 45. Eles se reúnem e em Yalta, o que eles fazem? Eles fazem a divisão geopolítica do mundo. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha em 4 partes, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Eles vão fazendo a divisão geopolítica do mundo, condomínio geopolítico mundial. E o mais importante para a nossa análise, para todos nós, ele muda o jus ad bellum. Ele muda o direito de usar força. Ele retira do Estado Nacional. Lembra que a gente comentou? A preocupação do embaixador japonês era: está aqui a declaração de guerra, a bomba estava caindo. Isso por quê? Porque ele tinha o direito de fazer guerra. Com o sistema yaltiano, e até hoje é assim, o Estado não pode usar força, suas forças armadas, ele não pode usar dentro do direito internacional público. O Estado só vai ser legitimado perante o jus ad bellum. O Estado só vai ser legitimado a usar força se ele foi atacado, em legítima defesa. Ou então com o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nenhum Estado pode usar suas forças armadas porque ele quer. Porque o jus ad bellum hoje é claríssimo. Só se usa a força com ou o Conselho de Segurança com os 5 permanentes, a gente sabe disso, tem que ter os 5, ou pelo menos não pode ter veto, e mais 4 não permanentes, vai autorizar o uso da força. Ou então, na legítima defesa. E aí o que acontece na análise, no tempo presente? Vem uma narrativa muito grande em cima desses elementos. O que a gente escuta aqui, ó, a Organização das Nações Unidas cria o sistema yaltiano de poder. A gente usa muita narrativa porque a gente não está com essa diferenciação importantíssima, que é uma linhagem epistêmica importante, que é diferenciar o direito da guerra, o direito de fazer a guerra, que é o jus ad bellum, é o direito de usar força, que é o jus ad bellum, que a gente não pode confundir, ó, com o jus in bello. Estão vendo ali, ó, a expressão em latim? O jus ad bellum nós já vimos, ó, é o sistema yaltiano de poder. Só pode usar a força se houver autorização do Conselho ou se for atacado. Agora, as pessoas confundem esses duas vertentes do direito. E o que é o jus in bello? O jus in bello, senhoras e senhores, é rigorosamente o direito internacional humanitário. Isso é importantíssimo a gente entender. O que é o direito internacional humanitário? O direito internacional humanitário não tem nada a ver com o jus ad bellum. O direito internacional humanitário, a Convenção de Genebra, não quer saber se a guerra é justa ou injusta. O direito internacional humanitário não quer saber se você foi agredido ou não. Todos têm que cumprir o direito internacional humanitário. São as regras de proteção dos prisioneiros, da guarda do patrimônio. Então, para o direito internacional humanitário, que é o jus in bello, não interessa se você foi atacado. Então, as pessoas fazem uma confusão imensa com o direito de fazer a guerra e o direito internacional humanitário. Com essa análise aqui, a gente consegue entender muito bem a questão da Rússia. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? A Rússia violou o jus ad bellum. Ó. Ela violou o jus ad bellum. Ela usou a força sem a resolução do Conselho. Violou o direito internacional humanitário. A Ucrânia está dentro do seu direito de legítima defesa. Agora, nem a Ucrânia, nem a Rússia têm o direito de quê? De violar o direito internacional humanitário. É isso que é mais difícil de compreender. Tanto a Rússia como a Ucrânia têm que obedecer às regras do direito internacional humanitário. Inclusive prevê, mesma coisa para o conflito Hamas-Israel, né? A mesma coisa, o mesmo raciocínio. Inclusive, lá o direito internacional humanitário prevê o uso de escudos humanos. Quando houver escudos humanos, o direito internacional diz: você pode sim atacar quando está sendo usado, mas tem que usar o princípio da proporcionalidade. Você tem que ver o valor militar que vai decorrer do uso do escudo humano. Então veja como todas as regras estão estabelecidas, né?
E a gente não vê essa discussão, né, na imprensa, a gente não vê essa discussão como um todo, né, no sistema internacional. Bom, isso foi tudo, foi para a gente avançar. E então, o primeiro elemento desse sistema da Guerra Fria é esse. E o segundo é a questão geopolítica mesmo. Ó. Observe aqui que a teoria de Mackinder, eu não vou entrar em detalhes, eu só vou dizer o seguinte para as senhoras e para os senhores, para a gente entender de uma forma muito ampla a teoria de Mackinder. Aqui está o nosso mapa mundi. O que o Mackinder vai dizer? O Mackinder vai dizer o seguinte: a potência eurasiana, a partir do coração da Terra 1403 era a Europa Oriental e depois ele mudou para a Eurásia. Então, o Heartland é o coração da Terra. Então, ele diz, a potência eurasiana, partindo do Heartland, ele tem que se expandir em 3 linhas de avanço. Ele tem que se expandir para a Europa, ele tem que se expandir para o Oriente Médio e para a Ásia Central e para o Sudeste Asiático. Com essa expansão aqui, a potência eurasiana vai dominar a ilha mundial. Estão vendo aqui? São os 3 continentes. Ó. Observe que isso aqui é como se fosse uma massa terrestre contínua, né? São as massas euro-africanas e eurasiáticas. Então, a gente olhando ali, a gente vê como se fosse uma ilha mundial, né? A ilha central ali. Essa é a teoria do Mackinder. Quem domina a ilha mundial, os 3 continentes, domina o insular crescente. O insular crescente é como se fosse ilha, né? Em relação a essa aqui, né? O insular, né? Então, essa é a teoria do Mackinder, que foi usado sempre pela potência eurasiana. Parte do coração da Terra se expande. Eu, olhando para essa teoria, eu pergunto para as senhoras e para os senhores, a teoria está em desuetude? O que acham? Ela não tem mais sentido hoje em dia? O que acham? Hein? Tem? A rota da seda é rigorosamente mackinderiana. A rota da China, a rota da seda, né? O BRI chinês é rigoroso. A gente tem uma figura que é rigorosamente mackinderiana. Ele vai, chega na Europa, chega a Roterdã, vai para a África, vai para... É totalmente mackinderiana a grande estratégia chinesa hoje. É impressionante. É impressionante. Né? Se pegar a rota chinesa, é rigorosamente, né, Mackinder. Bom, do outro lado, nós temos a teoria das fimbres dos Estados Unidos, né, que vai ser usada pelos Estados Unidos. O que é a teoria das fimbres? Pessoal, eu estou simplificando o máximo, mas a gente precisa entender essas 2 teorias. Né? Eu sei que é um pouco denso, mas se a gente não entender essa teoria, a gente não vai entender Rota da Seda, a gente não vai entender nem OTAN, a gente não vai entender os sistemas internacionais que são pautados nessas teorias. Né? E o que a teoria do Spykman vai dizer? Fimbres são as bordas do coração da Terra. É isso aqui, ó, são as bordas do coração da Terra. Então, o Spykman vai dizer o seguinte, vejam só, o que ele vai dizer? Ó? Ele vai dizer, quem controla o Rhineland, as bordas do coração da Terra, domina a Eurásia. Quem controla a Eurásia, domina o mundo. Observe, eu pergunto, faz sentido essa teoria? Quem domina a Eurásia, domina o mundo? Será que faz sentido? A de Mackinder faz, né? Ele parte do coração da Terra, conquista a Europa, conquista a África, conquista o Sudeste Asiático, depois ele vai para o insular crescente, tem todo o sentido do mundo, né? Agora, será que essa teoria, ela tem sentido? Quem domina a Eurásia, domina o mundo? Porque Spykman, senhoras e senhores, ele tem que ser interpretado na perspectiva do poder marítimo. A gente só vai entender Spykman quando a gente for para o poder marítimo. Veja só, não basta a potência marítima controlar os oceanos. Não basta controlar os oceanos. A potência marítima tem que fazer ainda. Ela tem que ir para o Rhineland, as bordas do coração da Terra, e dominar o Rhineland. Porque quando ele dominar o Rhineland, o que ele está fazendo? Ele está contendo a potência eurasiana no coração da Terra. Agora fez todo o sentido do mundo. A potência marítima controlando os oceanos, ela tem que ir ainda para o Rhineland, ela tem que ir para a Eurásia e dominar o Rhineland.
É impressionante a teoria do Mackinder e do Spikeman. É impressionante mesmo. E nas palavras do próprio Spikeman, aqui a gente já viu, né? Vejam bem aqui, ó. Os Estados Unidos já foram à guerra 2 vezes em 30 anos. E ameaça a nossa segurança sempre foi a possibilidade de que as regiões do Rhinelander fossem dominadas por uma única potência. Agora fez todo sentido. A potência que dominar o Rhinelander vai dominar o mundo. E observem, senhoras e senhores, é impressionante essa frase do Spikeman. Lá em 43, ele morreu antes de publicar a obra dele. Quando a gente está falando de Rhinelander, senhoras e senhores, nós estamos falando, sabe de quê? Taiwan, Mar do Sul da China, Ucrânia, é impressionante. Coreia, Irã, Iraque, isso é o Rhinelander. Isso é o Rhinelander. A guerra se dá no Rhinelander, é impressionante. Coreia, Irã, Iraque, Taiwan. Quem conquistar Taiwan? Por que os Estados Unidos querem Taiwan? Para quê? Conter a expansão soviética. Por que a China quer Taiwan? Se expandir para conquistar o insular crescente. Então, observe, o Rhinelander passa a ser... As grandes guerras se dão sempre no Rhinelander. Impressionante isso. Tem um mapa do professor Shalian, na verdade ele é o marechal chinês, que ele mostra isso com clareza. Todas as guerras, todas sendo feitas no Rhinelander. Né? Que é exatamente a tensão entre a potência eurasiana e a potência marítima. Né? Exatamente essa tensão geopolítica que vai caracterizar isso aqui. Bom, agora é importante a gente sistematizar como é que os Estados Unidos fizeram com relação à teoria do Spikeman. Né? George Kennan, ele foi embaixador dos Estados Unidos na União Soviética. Ele foi um dos primeiros a perceber que a União Soviética não era um aliado. Na verdade, a União Soviética passaria a ser o principal inimigo, a Rússia. Ele teve essa capacidade, o famoso telegrama X dele, né? Que ele denunciava a Rússia como inimigo. E o Kennan, então foi criada a estratégia da contenção de George Kennan, que passou a ser a grande estratégia dos Estados Unidos desde esse momento, que é a fazer a contenção, né? Fazer a contenção da... Observe aqui o que o estrategista americano fez, né? E veja como o estrategista americano ele tem uma sofisticação estratégica muito, muito forte, né? Ele consegue perceber rigorosamente, né, o jogo geopolítico. Então, o que o estrategista americano fez na Guerra Fria? Para isolar a Rússia no coração da Terra, a gente já viu, simples assim. O que eles criaram? Criaram a OTAN. Então, observe, quando se fala em OTAN, a gente tem que ter essa clareza. A OTAN é a contenção spikemanniana da União Soviética. É impedir a União Soviética dominar a Europa. Simples assim. Está aí a OTAN até hoje. Ela nasceu para isso, para conter a expansão soviética para a Europa. Para evitar aquela expansão para a Ásia Central, né? Para a Ásia Central e para o Oriente Médio, ele criou a Organização do Tratado do Centro. Né? Estados Unidos, Irã, Paquistão, ele fez ali uma Organização do Tratado do Centro. E ele fez a OTAS, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático. Fez 4 grandes organizações. Observem, 4 grandes arquétipos geopolíticos para conter a União Soviética. E aí, mais uma vez, eu insisto na visão de uma sociedade e da sua grande estratégia. O que acontece com essa Organização do Tratado do Centro? O aliado dos Estados Unidos, senhoras e senhores, um dos principais, era o Irã. Esse Irã que está aí. Esse Irã era o aliado estratégico dos Estados Unidos. Só que era o Irã do Shah Reza Pahlavi. Era o Irã do Shah Reza Pahlavi. O filho do Shah Reza Pahlavi, que a gente não tem tempo, mas eu sempre mostro isso, o filho do Shah Reza Pahlavi
ia se formar piloto na Universidade na Força Aérea Americana. Isso é o Irã. Na aliança com os Estados Unidos. Mais uma vez, é importante a gente estar entendendo isso. Aqui não é nenhuma crítica, pelo contrário, é mostrar como o país tem essa sofisticação. O que acontece no final da década de 70? Revolução Islâmica no Irã. O Khomeini. Revolução Islâmica, radicalismo islâmico, depõe o Shah, é isso? Contra os Estados Unidos. O grande aliado dos Estados Unidos, estou falando da década de 70. Observe aqui, quem passa a ser o grande aliado dos Estados Unidos? Saddam Hussein. Veja o Rumsfeld cumprimentando o Saddam Hussein. Por quê? Porque o Saddam Hussein era a principal força para conter a Revolução Islâmica no Irã. Eu preciso compreender isso. E o outro grande aliado dos Estados Unidos é impressionante. Outro grande aliado dos Estados Unidos, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, senhoras e senhores. É impressionante. Para quê? Para conter a expansão soviética para o Afeganistão. Grandes aliados estratégicos. Não estou fazendo crítica, estou mostrando como o jogo geopolítico ele rola. Como é que o jogo geopolítico é jogado. Isso tudo é muito importante para o estrategista brasileiro entender, né? Então, esse quadro ele mostra para a gente como aí vem o final Começam aqui as conferências de Bretton Woods, né? Cria o FMI, o Banco Mundial e o dólar passa a ser referência. Tem o Plano Marshall, que é a reconstrução democrática da Europa e do Japão. Esse é outro ponto muito importante na geopolítica mundial até hoje. É nesse momento que está nascendo, observem ali, ó, criou o FMI, o Banco Mundial e o dólar passou a ser referência. O dólar já não é mais o ouro do mundo eurocêntrico. É o dólar. E observem, FMI e Banco Mundial são criados pelos Estados Unidos, principalmente. E o Plano Marshall? O Plano Marshall é o plano de recuperação da Alemanha e do Japão. E observe que, a partir desse momento do Plano Marshall, até hoje, está criada ali a chamada teoria da tríade de Brzezinski. É a aliança das potências ocidentais. O Japão não é ocidental, mas vai na leva das potências ocidentais. Então, a partir daquele momento, o Plano Marshall, o domínio geopolítico americano passa a ser exercido juntamente com a Alemanha, principalmente, né, e com o Japão. Todas as estruturas de poder envolvem Estados Unidos, Europa, principalmente Alemanha e França, e Japão. Até hoje. Até hoje nós estamos vendo, é sempre essa aliança dos países ocidentais. Veja como é importante a gente estar entendendo o jogo geopolítico, né? Bom, e a outra coisa que eu queria reputar fundamental para a gente entender a nossa pós-modernidade geopolítica é um elemento muito importante e que não está muito na superfície, não, hein? Que é exatamente o seguinte: na Guerra Fria, a gente ouve falar em globalização na Guerra Fria? Tinha globalização. Ninguém fala em globalização na Guerra Fria, né? Não tem globalização. A globalização só surge quando? Quando acaba a Guerra Fria. Aí é globalização, é isso? Mas o que é isso? O que é a globalização da economia? Em termos geopolíticos, né? Em termos de força, de poder. Muito simples. Na Guerra Fria, o que é que nós tínhamos? Nós não tínhamos cadeias globais. Nós tínhamos a cadeia do Ocidente, tínhamos a cadeia do Oriente. Cadeia de comércio. A Fiat não vendia carro na Rússia. A GM não vendia carro na Rússia. Por quê? Porque tinha duas cadeias distintas, divididas. Né? A Volkswagen não vendia carro lá na Bielorrússia. E por aí vai. Na Ucrânia, não tinha. Por quê? Porque eram cadeias divididas. Cadeias de valor, de produção. Não é isso? E quando acaba a Guerra Fria, o que acontece?
aquele polo desapareceu, o que acontece? Vem, né, acaba a Guerra Fria, vem a pós-modernidade tão complexa, que a doutrina chama. O que é a ordem pós-moderna? É o desfazimento da Guerra Fria. E o que caracteriza o fim da Guerra Fria? Vem a globalização da economia. E aí, senhoras e senhores, é muito importante essa imagem geopolítica mesmo. A gente percebe o seguinte, o estrategista americano, né? Não americanos, as potências ocidentais, eles entendem que aqueles mercados que estavam divididos agora são globais. Simples assim. Então, aquele mercado que era da União Soviética, a GM vai lá e vai conquistar o mercado da União Soviética, no mundo todo. Então, as cadeias ficam universalizadas. Globalização da economia é isso. Globalização da economia é rigorosamente a formação de cadeias mundiais de produção, valor, não é isso? E aí a gente consegue entender a globalização com todo o rigor científico. A globalização é rigorosamente a disputa por controle de cadeia global. Eu não tenho mais dúvida disso. O jogo é de núcleos estratégicos, o jogo é de empresas. É a GM disputando com a Fiat, disputando com a Volkswagen. Eu tenho empresa chinesa disputando o mercado mundial aqui? Nesse contexto? Não, chinesa nenhuma. Ali, logo no final da Guerra Fria, não tem. Ali, quando acaba a Guerra Fria, eu não tenho empresa chinesa. Eu tenho só a disputa das potências ocidentais. As potências ocidentais controlam as cadeias globais. Isso é globalização. Se a gente pegar aqui o nome da estratégia do presidente Clinton, ó, é impressionante como o estrategista americano tem uma visão fantástica. Observe o nome da estratégia do presidente Clinton. Engagement and Enlargement. É exatamente isso. Ó. Engajar e ampliar. Engajar e ganhar o mercado mundial. O próprio nome já projeta a globalização. Ó. Agora é conquistar os mercados mundiais. Né? Conquistar os mercados mundiais. Isso é a globalização da economia e a estratégia dos Estados Unidos. Né? O que acontece também aqui, eu vou ser breve aqui para a gente... Quando acaba a Guerra Fria, principalmente com a queda das Torres Gêmeas, começa a surgir num sistema internacional a chamada guerra híbrida. Muito importante isso, senhora. Muito importante, o Estado brasileiro ainda não entendeu isso, com seu rigor científico. Vem aqui a famosa guerra jurídica, lawfare. A guerra do século XXI é a guerra jurídica, é a guerra permanente, é a guerra 24 horas por dia, é a guerra dos núcleos econômicos, é a guerra comercial, vai impedir, vai tirar TikTok, geopoliticamente, vai tirar, e mesma coisa nos Estados Unidos, vai taxar o carro chinês. Observa que é a guerra jurídica. Eu posso destruir a tua empresa só com o arcabouço jurídico, só com o marco regulatório. E aí, por que isso surge? Porque a guerra jurídica, ela cria um novo Leis Benhal. Lembra que a gente comentou aqui? Leis Benhal, da geopolítica clássica, conquista de território, né? Agora ela não quer mais saber do teu território, ela quer o quê? Mercados em mente. Ela não quer saber de conquista. Ela vai para o mercado, né? Votar com ele. Então, observe que a pós-modernidade geopolítica ela se torna cada vez mais complexa. A disputa é uma disputa por mercado, por fortalecimento das empresas, né? E aí a gente avança esse sistema aqui. Por isso que a gente está discutindo muito essa ideia dos núcleos estratégicos, que não é um conceito novo, mas que ele é fundamental para a gente entender a grande estratégia. O que é o núcleo estratégico? O núcleo estratégico nada mais é do que a hélice tríplice. São as empresas, a academia e o próprio governo, né? Como órgão regulador, como órgão financiador. Então, esses núcleos eles têm que estar em sinergia, né? Para você poder ter poder. O Estado tem poder através de quê? O poder dos Estados Unidos vem de onde? O poder da China vem de onde, pessoal? Poder geopolítico. De onde vem o poder geopolítico dos Estados Unidos? O que acham? Poder geopolítico de influência mundial, de domínio mundial, vem de onde?
Vem das empresas multinacionais, vem da academia, das patentes, vem dos núcleos estratégicos. Vem dos núcleos estratégicos. Então, a geopolítica da pós-modernidade, toda a sua complexidade, está aqui. Né? Com essa ideia dos núcleos estratégicos. Né? E observe, o que é um núcleo estratégico? Isso é fundamental para nós, brasileiros. A nossa grande estratégia, ela tem que ser pautada nos núcleos estratégicos. O que é um núcleo estratégico de um país? Seja um núcleo econômico, seja um núcleo comercial, seja um núcleo tecnológico, seja um núcleo de que área que for, do poder marítimo, não interessa. O que é um núcleo? O núcleo é isso aqui, ó. Só tem duas posições nessa pós-modernidade. Ou você está numa posição de mercado, eu compro avião, eu compro satélite, eu compro navio. Ou você está no mercado, e você é mero mercado, você não tem poder, você não tem desenvolvimento tecnológico, você compra o navio, você compra o avião, você compra o satélite, ou você está na cadeia transnacional de produção. Ou você faz o navio e vende o navio para o mundo todo. Ou você faz o avião e vende o avião para o mundo todo. Isso é a ideia, o poder do Estado está aqui. É impressionante isso. O poder do Estado está na sua tríplice hélice. Suas empresas, o seu conhecimento tecnológico, patentes registradas, não é isso? Pesquisa científica e o governo. O governo dando apoio financeiro, apoio regulatório. Isso é o poder geopolítico de um Estado na pós-modernidade geopolítica. Lembra que a gente falou? A pós-modernidade geopolítica é altamente complexa. Então, senhoras e senhores, o que a grande estratégia... Vejam essa figura aqui, ó. Essas são as maiores empresas do mundo. Vejam, olhem para cá. O que as senhoras e senhores percebem aqui? São as 500 maiores empresas do mundo. E isso aqui é o símbolo do poder geopolítico mundial. É impressionante. Isso é o poder geopolítico mundial. Ó. Onde é que está o poder geopolítico mundial? Ó? Olha onde é que está aqui. Ó. São as empresas americanas que estão aqui. Onde é que está o poder da Europa? Está aqui, um pouquinho menor. Aí, aqui da Ásia. Isso é o poder geopolítico do século XXI. São as empresas, as universidades, patentes. Esse é o grande diferencial da grande estratégia de um país. Se eu quero, e eu pergunto, esse azulzinho aqui quem é, hein? Na América do Sul. Vocês vão dizer quem é esse azulzinho aqui? Quem é esse azulzinho aqui? Hein? O agro, com certeza. Embraer. Vejam, são os núcleos estratégicos brasileiros. Embraer, Vale. Estão na cadeia transnacional de produção. É impressionante. O poder geopolítico do Brasil está aqui. Ó. Eu estou falando de poder geopolítico de influência, né? Capacidade soberana nas empresas. Né? O que o estrategista brasileiro tem que fazer com esse núcleozinho aqui? Hein? Tem que aumentar o número de empresas. Né? O que a gente faz? A gente destrói, pessoal. O que tem, a gente vai lá e destrói. É impressionante. A Embraer quase sumia dali. Hein? Ela quase saía dali. Acordo Boeing-Embraer, todo o respeito. Sem nenhuma ideologia. Boeing-Embraer, 80% e 20%. Simplesmente, esse azulzinho daqui ia sair. Você ia deixar de ter Embraer com toda a sua cadeia de produção, tecnologia. Tudo ia ser para a Boeing. 80 a 20, 5 anos depois, comprava os 20. Acabou. Era a morte da Embraer. Era a morte da Embraer. Simples assim. Se eu não estou pensando na grande estratégia, isso vai... Então, veja como... Sem ideologia, né, pessoal? Sem ideologia, sem... É a geopolítica. É a grande estratégia. Como tem que ser. Né? Sem lado A, sem lado B, sem ser americano, sem ser chinês. O cara é anti-americano. Aí o cara é anti-chinês. Tá ok. Já vou encerrar aqui essa primeira parte. Bom, e
Então, com isso, ó, só para a gente acabar aqui, vejam aqui o que os Estados Unidos fizeram, rapidamente para encerrar aqui. Isso aqui do presidente Clinton. Ele simplesmente criou a ALCA, o mercado, ou seja, ele começou a abrir mercados mundiais para as empresas americanas, para as empresas europeias. Então, observe, é o Estado fazendo a grande estratégia dele. Vou criar uma área de livre comércio, quem vai dominar esse mercado latino-americano? São as empresas alemãs, japonesas, americanas. É a grande estratégia fazendo o fortalecimento dos seus núcleos estratégicos. Tá bem, pessoal? Almirante, se o senhor permitir, então, fazer o intervalo, por favor. Horas